Bom dia, comunidade viva. Seja muito bem-vindo hoje aqui, nesse domingo lindo de manhã. Nós estamos muito felizes em estar aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E não vemos a hora de estarmos todos juntinhos aqui, mas um pouco separados, para poder adorá-lo, engrandecê-lo como nós sempre fazemos aqui todos juntos. Olha com a gente, vamos começar essa manhã entregando todos os nossos anseios, entregando todas as nossas ansiedades a Deus, porque Ele cuida de nós. Pai, nós te damos graças por estarmos reunidos aqui no teatro, no local onde nós temos contato direto contigo, de relacionamento, muitas histórias. Mas também nós queremos te agradecer pela reunião que está acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias, nesse domingo de manhã, como a Andrea falou. E o nosso desejo, Pai, o nosso pedido é que Tu venha verdadeiramente falar conosco, quer seja aqui, quer seja em nossas casas, quer seja na nossa mesa, onde a gente possa estar vendo essa transmissão, que Tu tome o Teu lugar, que nós possamos compreender o verdadeiro sentido de correr para a Tua cruz. Fala conosco, Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus.
Olá, comunidade! Deixa eu trazer uma ótima notícia para vocês. Estamos planejando a nossa volta ao teatro, nossos encontros presenciais. Isso mesmo. Alguns estão com saudade, outros estão aí ainda pensando, será se volta, não volta? Então, para ter uma decisão comunitária, estamos com um formulário online. Isso mesmo, você pode responder hoje até quinta-feira dessa semana. Depois, nós vamos reunir esses dados e ver se voltamos ou não, como voltaremos, se será para o teatro, se será em outro local. Vamos tomar essa decisão juntos, como comunidade. Então, não perde essa oportunidade. Responde o formulário, ele é muito curtinho, é só marcar opções do sim e não, eu quero, voto, tarará, tururu. Quando você vê, você respondeu tudo e decidimos juntos como comunidade. Não esqueça, somos comunidade, então decidimos juntos. Então, sinta-se abraçado e continue com a programação. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, anjos oferecer para honrar quem Ele é. Santo, Santo, anjos cantam, Santo, e ao partir eu sou indigno, mas sua voz me diz, não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e deste mundo.
Uou, uou, chega mais galerinha pequena! Opa, tio Gadrian, chega mais galerinha pequena e chega mais galerinha grande também, porque a gente tem um aviso muito importante, especial para vocês. Verdade, tia Carol. Tem uma turma do Gerações que tem se dedicado bastante, mesmo em tempo de pandemia. Sabemos que o tempo de todo mundo espremeu, mas essa equipe está ali fazendo um trabalho incrível, fazendo material que nós enviamos aos pais para nossas crianças estarem crescendo espiritualmente, não perderem o contato com Cristo nesse tempo de pandemia. E elas têm feito um trabalho fenomenal. Verdade, tio Gadrian, a galera tem arrasado. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de como é que tá funcionando esse nosso trabalho. Então, galerinha, esse aqui é o nosso PDF. Como é que funciona? A gente aprende a história no domingo e aí pode revisar durante a semana. E o PDF é muito simples, fácil e divertido. Olha, como esse exemplo da história dos 5 pães e 2 peixinhos. A gente teve uma leitura bíblica, onde a gente também tem um versículo para decorar. A gente tem algumas curiosidades sobre aquela lição. A gente também faz um quiz de perguntas e respostas rápidas que você pode encontrar sempre na Bíblia. A gente tem o nosso versículo para memorizar, uma oração e uma sugestão de louvor para você também cantar um pouco com a sua família. Além disso tudo, a gente faz um desafio, onde você vai se desafiar a cada semana. E no final, uma brincadeira, onde você com certeza vai rir e se divertir com toda a sua família. Show, tia Carol! E agora, além de mandar o material nos domingos, que nós enviamos já no WhatsApp, nós vamos lançar um desafio semanal. Isso mesmo, um desafio para que as nossas crianças estejam instigadas, estimuladas a agir e crescer em Cristo. E eu não vou abrir muitos detalhes não. Os desafios vão ser lançados lá no WhatsApp, no grupo dos pais. Então, papai, mamãe, fica ligado no nosso grupo. Se você é papai e mamãe na nossa comunidade, não está no nosso grupo do WhatsApp, manda um recado que nós vamos te incluir lá. Mas toda semana vai ter um desafio novo para nossas crianças crescerem. Show, tio Gadrian! Eu já estou super ansiosa. Então, galera, fica ligadinho no WhatsApp que logo, logo a gente lança um desafio. Abração, criançada! Tchau, tchau! Chega mais, galerinha pequena! Agora chegou o momento do Kids. Vem ouvir a nossa história bíblica de hoje, que nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Espero que todos estejam bem, estamos morrendo de saudade de vocês, mas até lá nossas histórias vão ser assim, através de vídeo. Espero que gostem! Hoje nós vamos falar da história da ressurreição de Lázaro. Essa passagem bíblica está no livro de João, capítulo 11, versículo de 1 a 44. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Não sei se vocês lembram dessas duas irmãs que Jesus visitou em Betânia. Há um tempo atrás nós vimos essa passagem. E elas duas são irmãs de Lázaro. Lázaro adoeceu. Elas duas ficaram muito tristes. Veja o rostinho delas, todas tristes, preocupadas, com medo que Lázaro viesse a morrer. Mas elas sabiam de alguém que poderia curá-lo, Jesus. Mas Jesus estava num povoado bem distante dali. Recebeu o recado delas duas e disse: não se preocupem, essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, que foi enviado, seja glorificado através dela. E lá nessa cidade ele ainda ficou por 2 dias. Lázaro morreu, ele sabia que Lázaro já tinha morrido. Então ele saiu da cidade e foi até elas. Antes de chegar, um pouquinho antes de chegar no povoado, Marta ficou sabendo que ele estava chegando e já foi ao encontro dele. E ela lhe disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus respondeu a ela: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, no último dia. Então Jesus falou a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Marta respondeu: eu creio, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que foi enviado. Então, Marta foi até Maria e a chamou, dizendo que Jesus estava chegando. Maria correu e foi até Jesus, chorando muito. Maria disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a Maria: onde o colocaram? Maria disse: vem e vê, Senhor. E levou Jesus até o sepulcro. Quando chegaram ao sepulcro, Jesus, muito entristecido, ele ficou muito comovido, porque Lázaro era seu grande amigo, assim como Marta e Maria. E foi muito triste vê-lo naquele lugar. Então, Jesus chorou. Não sei se dá para ver a lágrima de Jesus. Jesus, ele também sentia muito o sofrimento que Marta e Maria sentiam. Apesar de ser o Filho de Deus encarnado, ele também era humano, então ele também sentia aquela dor. E ele disse: tirem essa pedra. Aí Marta disse a Jesus: Senhor, o Senhor vai mandar tirar a pedra? Deve estar fedendo. Ele está morto já há 4 dias. E Jesus disse a Marta: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E quando removeram a pedra, Jesus orou: Pai, eu te agradeço, porque tu me ouviste. Eu sei que sempre tu me ouves, mas eu disse isso para que todas essas pessoas que estão aqui creiam que eu fui enviado para a tua glória. E disse bem alto, foi um grito, um brado forte: Lázaro, venha para fora! E Lázaro, que estava lá no sepulcro, ressuscitou. Lázaro saiu de lá, envolto nas faixas, que era como eles eram enterrados, vamos dizer assim. Eles não eram enterrados debaixo da terra como é hoje, colocavam nesses sepulcros em cima de uma pedra, uma grande pedra geralmente. E aí ele saiu de lá vivinho. E todos ficaram muito felizes com o retorno de Lázaro, com a ressurreição de Lázaro. E dessa forma, Jesus, ali todos creram em Jesus, que estavam presentes, viram a glória de Deus ser manifesta através dele. Não é lindo, crianças? E o versículo de hoje é justamente esse. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo domingo. Essa música que a gente vai cantar agora é nova e ela é linda, é uma das minhas preferidas. Então a gente quer convidar você para cantar com a gente, acompanhar com a gente aqui na legenda. Medo me acorda a oração, um coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim.
apontarem, tantos erros fossem restringir, nos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo é em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais Olá, gente cheia de vida, bom dia! Eu espero que essa semana tenha sido uma semana revigorante para você, que ontem, sábado, tenha sido um dia em que você pôde se reconectar com sua família, talvez com alguns amigos mais próximos, e que você e sua família estejam tendo a oportunidade de usufruir mesmo desse tempo de pandemia, desse tempo de dificuldades por causa do isolamento e de tanto luto que nós temos vivido nos últimos dias, que você esteja usando essas oportunidades de um pouco mais de reclusão para o seu crescimento, para o crescimento da sua família, para o crescimento dos seus relacionamentos com aqueles que estão mais próximos. Hoje eu tenho o privilégio de terminar a série que se iniciou há 3 semanas atrás com o tema No Justice, No Peace. Eu me sinto muito honrado e muito privilegiado de terminar essa série, porque eu acredito que é uma série que nos ajudou e nos ajudará a continuarmos a digerir o que está acontecendo na nossa sociedade e a encontrarmos um local nosso, um local meu e seu, em que, como pessoas que eu acredito que são os que estão aqui conosco hoje, são pessoas que se identificam com Jesus Cristo como seu Senhor, se identificam como cristãos, sejamos nós católicos, evangélicos ou alguma coisa entre esses dois grupos, ou talvez até um grupo dissidente desses dois, mas que nos identificamos de alguma forma com Jesus de Nazaré, com Jesus Cristo, com o Messias, com o movimento iniciado por ele. E falando em movimento, talvez alguns de vocês não me conheçam. Eu sou Winston Lages, sou casado com a Alessandra, tenho 4 filhos e eu e vários amigos e amigas, há cerca de 10, 11 anos atrás, iniciamos a Comunidade Viva com um objetivo subversivo, para que a Comunidade Viva fosse um ambiente, um lugar em que pessoas se sentissem incluídas, com que pessoas pudessem sentir que eram acolhidas e que tivessem o vislumbrar das transformações pessoais, relacionais e da sociedade
que Deus promete na sua palavra. Esse era o sonho, era justamente para esse lugar de paz, de justiça, de acolhimento, de igualdade, de desenvolvimento, de transformação, que era o nosso sonho no início da Comunidade Viva e que eu acredito ainda é o sonho, não só da Comunidade Viva, mas de todas as comunidades que se chamam pelo nome de Jesus de Nazaré. Então hoje, enquanto refletimos a respeito desse final da série No Justice, No Peace, eu gostaria que nós mergulhássemos na temática do poder e o reino. Porque essas questões de poder têm sido tão mal vividas e interpretadas nos últimos tempos, não é verdade? Se nós olharmos pela história da humanidade e as alternâncias de poder e como o ser humano tem, de forma tão horrível, exercido poder uns sobre os outros e subjugando pessoas, segregando pessoas, agindo com preconceito, racismo, escravidão e tudo isso que envolve as questões de relações de poder na sociedade e nas relações, eu acredito que é importante nós tratarmos desse assunto. Como lidamos com o poder? Qual é o nosso sonho de poder? Qual é o vislumbre que temos desses recursos, desses privilégios e desse poder sendo administrado naquilo que nós chamamos reino de Deus? Nesse reino inaugurado pelo Messias, nesse novo lugar da sociedade, nesse novo lugar de relacionamentos, dessa nova forma de encarar a vida, uma vida eterna, uma vida abundante que se inicia agora. Como nós administramos poder nesse novo lugar? Como nós exercemos poder? Então hoje eu queria que a gente começasse a conversar, na verdade, sobre a vida de um político. Essa câmera fica caindo toda hora, deixa eu tentar ajeitar aqui. Da vida de um político, gente. Da vida de um político. Um político, não é um político brasileiro, não é um político norte-americano, mas eu queria que nós refletíssemos acerca da vida de um político que nasceu num berço de ouro. Ele foi traído pela sua própria família, foi vendido como escravo a mercadores de escravos e acabou chegando numa nação completamente diferente, que não era aquela que ele estava acostumado. Ele era então um imigrante, ele era não só um imigrante, mas um refugiado, porque ele havia sido retirado de sua terra natal, traído pelos seus, vendido como escravo e chegava nessa outra nação, nessa outra terra, como escravo, foi comprado por um grande burocrata, uma alta patente do governo dessa nação e acabou galgando lentamente dentro da casa desse burocrata governante, um dos governantes dessa nação. Ele acabou se tornando o responsável por todas as riquezas, todo o patrimônio, toda a casa desse político governante, um dos governantes dessa nação. Acabou sendo traído, assediado sexualmente, acabou sendo abusado sexualmente pela esposa desse governante e foi preso, condenado e, de certa forma, foi até... deveria ter sido condenado à morte, porque essa era a pena naquele tempo. E então, num movimento que eu diria até mesmo divino, ele se encontra preso, mas é libertado para ser um conselheiro do imperador e acaba por se tornar o primeiro-ministro dessa nação, abaixo somente do imperador. Eu falo a vocês de José. Ele é mais conhecido pela nossa cinematografia e pela as nossas histórias infantis como José do Egito. E eu acredito que José do Egito, que nasceu na família de Abraão, lembrem, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó seu pai, Isaac seu avô e Abraão seu bisavô. E
uma família que era uma grande e importante família, um grande e importante clã ali no Oriente Médio, nas interseções entre a Pérsia, o Irã, o Iraque, a Palestina, ali por meio de Israel, um pouco ao norte de Israel. Essa família de Abraão era uma família abastada, era uma família de privilégios, era uma família de recursos, era uma família de influência. E os irmãos de José, com inveja dele e já administrando um problema familiar, traem o irmão, agridem o irmão, colocam-no quase como morto dentro de um poço, vendem esse irmão para mercadores de escravos. Esses mercadores de escravos acabam indo até o Egito, vendem José a Potifar, um dos governantes do Egito, um dos menores governantes do Egito. José se torna então o mordomo principal, o administrador de todos os recursos de Potifar. José é traído pela esposa de Potifar, em que ela o assedia e diz então que o assédio partiu dele, ele é preso e por uma eventualidade divina, por uma mexida provavelmente de pauzinhos pelo próprio Deus, ele se encontra agora diante do principal governante egípcio, o próprio faraó, um César do Egito, um imperador do Egito, o governador principal, quem exercia todo o poder no Egito, e ele é então colocado como praticamente o primeiro-ministro. Ele é colocado como aquele que vai administrar os recursos, os privilégios, o poder e a influência no Egito. E aí, como o mundo dá muitas voltas, os irmãos que o venderam lá atrás chegam ao Egito num momento de fome e de humilhação, chegam ao Egito para pedir recursos e comidas desse governante primeiro-ministro. Não sabem que é José. E nesse momento José nos mostra como administramos o nosso poder, os nossos privilégios e os nossos recursos. Em vez de usar do seu poder, do seu privilégio e dos seus recursos para subjugar os seus inimigos, ou para exercer de alguma forma vingança contra os seus irmãos que o haviam traído, ou extirpá-los da existência, José, com todo o poder e com todos os recursos nas mãos, resolve perdoá-los e encontra um lugar para eles, para que eles usufruam dos recursos que agora José administrava. Eu acredito que José nos dá um vislumbre muito bom de como deve ser a nossa administração de poder, recursos, privilégios e influência. Eu acredito que José é um bom protótipo de Messias, protótipo desse que inaugurou o reino de Deus. Por que eu digo protótipo? Porque na atitude de José eu vejo ele inaugurando uma nova forma de se lidar com o poder. Não só lidando com o poder para que eu e os meus possamos prosperar e ter uma melhor vida às custas daqueles que são nossos inimigos, mas José inaugura um tempo em que os recursos e o poder que ele tem, a influência e os relacionamentos que ele tem, são usados para que outros, inclusive os seus adversários que o traíram, sejam abençoados e tenham vida e vida abundante. A gente podia tratar só da vida de José essa manhã, mas eu queria espalhar esse assunto de justiça, paz e de administração de poder no reino de Deus para o que Jesus faz. Certa vez, Jesus, no final do seu ministério, ele estava passando de uma área que ele estava exercendo, o ministério dele, curando e pregando e anunciando essa novidade do reino de Deus que havia chegado, e eles precisavam passar por uma cidade samaritana para chegar em Jerusalém. E ao passar por essa cidade samaritana, deixa eu abrir aqui um parêntese. Os samaritanos, para aqueles que não são iniciados nesses assuntos, os samaritanos eram odiados pelos judeus e também odiavam os judeus. Porque quando você é oprimido por alguém é difícil amar. Mas
Os samaritanos eram considerados vira-latas, não eram raça pura. Eles sofriam um preconceito tremendo dos judeus daquela época. Eles eram segregados, eles não tinham participação na sociedade judaica, eles não tinham participação no governo, eles eram considerados trastes da sociedade, eles estavam à margem da sociedade. E então Jesus e os seus discípulos passam por esse vilarejo, essa cidadezinha de pessoas estigmatizadas por essas questões político-sociais, pessoas segregadas. Existia um certo apartheid naquele tempo, na terra em que Jesus vivia. E então Jesus passa por esse vilarejo e, ao passar pelo vilarejo, Jesus e os seus discípulos são maltratados. Eles não são aceitos. Quando aqueles samaritanos descobrem que Jesus está passando por aquela cidade para chegar em Jerusalém, e que Jesus é judeu e que os seus discípulos são judeus, ele sofre preconceito. Jesus mesmo sofre preconceito e ele não consegue ficar naquela cidade. E então os discípulos de Jesus perguntam: Jesus, o Senhor quer que nós peçamos de Deus que envie fogo do céu para consumir essa cidade? E então Jesus fala o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 55. Se você puder abrir, abra lá. Lucas 9, 55, Jesus diz assim: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas salvá-los. E aí eles saem do povoado. O que é que essa chamada de atenção de Jesus me chama a atenção? Me chama a atenção que Jesus repreende os seus discípulos falando que eles não deveriam exercer poder sobre outros para destruí-los. Muito pelo contrário. Qualquer tipo de poder nas mãos daquelas pessoas que se chamam como discípulos de Jesus deve ser para salvar essas pessoas e para dar vida. Isso me faz uma certa congruência entre Jesus e José do Egito. Porque tanto Jesus quanto José do Egito, em vez de intensificarem as divisões, em vez de focalizarem nas traições, focalizarem nas razões pelas adversidades, focalizarem na questões de inimizade, eles sublimam essas questões que os dividem e se sacrificam a si mesmos usando e administrando os recursos, os poderes e a influência para o bem de todos e todas. Jesus, em vez de concordar com a vontade destrutiva dos seus discípulos, Jesus os repreende e diz: vocês devem trazer vida e não destruição. Eu acho que nós podemos aprender com isso. Quando nós, que nos chamamos pelo nome de Cristo, temos algum tipo de poder, influência, recursos, isso deve ser administrado de tal forma a trazer vida e não destruição. Mais tarde, em outro texto, num texto de Marcos, outra questão de poder aparece para Jesus. Jesus estava começando a falar muito a respeito do seu reino, do dia em que o reino seria estabelecido e não haveria mais choro, não haveria mais aqueles que choram por justiça, que clamam porque estão com fome, mas aquele reino de bem-aventurados. E então 2 discípulos, João e Tiago, e não são João e Tiago que escreveram os livros que nós temos no Novo Testamento, são João e Tiago, filhos de Zebedeu, são os filhos do trovão, eles eram um tanto quanto problemáticos, mesmo sendo discípulos de Jesus. E esses 2 chegam com Jesus ao pé do ouvido de Jesus, quando os outros discípulos não estavam, e eles dizem assim: Jesus, quando esse teu reino for inaugurado, que tal eu e o meu irmão ficarmos um à tua direita e um à tua esquerda nesse reino? E Jesus, ouvindo isso, eu só posso imaginar a decepção e, de certa forma, uma ira santa de Jesus subindo dos seus pés até a sua cabeça, e ele bem calmo, respirando fundo, ele responde da seguinte forma
a esses dois discípulos. Ele diz assim, ali em Marcos 10, a partir do verso 42. Vocês não sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Então o que Jesus falou àqueles dois discípulos incautos foi assim: vocês não sabem que na nossa cultura, na cultura que vocês vivem, na cultura que eu vivo, nós somos dominados por esses governantes, por esse imperador, por esse faraó da vida. Nós somos oprimidos e que as pessoas são oprimidas pelas estruturas de poder na nossa sociedade. Então, gente, meus discípulos, e ele continua no verso 43, não será assim entre vocês. Muito pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante que Jesus faz um contraste claro. Não há como perder esse contraste de Jesus. Existe uma diferença marcante, existe um abismo entre a forma como governantes e políticos exercem o poder e oprimem o povo e como as pessoas que seguem a Jesus Cristo devem exercer poder. Esse tipo de poder oprime, segrega, separa, estigmatiza e acaba por trazer morte. Esse tipo de poder se sacrifica. Esse poder dá a sua vida em favor de todos e todas. É um poder que se doa para a vida e vida abundante do outro. Eu tenho um grande amigo, na verdade, alguém que eu considero como talvez um dos meus melhores amigos. Eu não sou de muitos amigos, mas eu me orgulho muito desse cara porque logo no início da sua caminhada com Cristo, ele tatuou em suas costas para que outros possam viver. E esse cara é médico, tem recursos financeiros, recursos intelectuais, ele recebeu muitos privilégios durante a sua vida, ele tem poder em suas mãos por causa desses privilégios e ele está numa posição em que ele pode exercer seus privilégios, ele pode exercer o seu poder, ele pode se envolver em seus recursos, e essa tatuagem que ele carrega nas costas é um lembrete constante para ele de que ele existe para que outros tenham vida. Eu acredito que é isso que Jesus está ensinando os seus discípulos que queriam privilégios nesse novo reino de poder. E Jesus diz a eles que no reino de Deus não há espaço para privilégios ou para administração de recursos para proveito próprio, que não existe lugar para poder nas nossas mãos para subjugar outros ou para nos colocar num local em que nós sejamos a hegemonia, em que nós sejamos aqueles que vamos cantar a pedra, em que nós sejamos aqueles que vamos botar as cartas na mesa. Mas sim que o poder nas mãos e nessa esfera do reino de Deus deve ser exercido para que sirvamos e para que outros tenham vida. É interessante que esse mesmo fio conecta José, traído, vendido como escravo, que passa por agruras, por ser traído múltiplas vezes, mas que quando chega ao poder para trazer vida para aqueles que o acolheram e para aqueles que o traíram. José não faz acepção de pessoas, ele traz vida a todos, tanto do império de Faraó, quanto daqueles seus irmãos que o traíram. Da mesma forma, Jesus, em vez de trazer condenação em todo o seu poder, em vez de segregar ímpios de justos, em vez de trazer uma égide, um tacape, em vez de trazer poder para maltratar pessoas, ele afirma com seus próprios lábios que ele não veio destruir com seu poder, mas muito pelo contrário, ele veio salvar. E mais,
quando os seus discípulos não compreendem o seu ministério e a sua ação no mundo e o caráter desse novo reino, Jesus os repreende dizendo: não vai ser assim entre vocês. Nós não vamos imitar o poder administrado aí na nossa cultura. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar o nosso poder para servir. Nós vamos usar o nosso poder para servir sacrificialmente. E eu acredito que é esse o chamado. Mais ou menos como o chamado que nós começamos cantando antes dessa palestra. Olha como diz o grupo Vocal Livre, que nós acabamos de ser inspirados e cantar há cerca de 20 minutos atrás. Diz assim a música Começar em Mim, que você ouviu há alguns instantes. Cedo me acorda a oração. É o coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Essa poesia nos remete a essa agonia que nós temos, a esse desejo preso que temos de ver justiça, de ver paz, de ver as coisas diferentes. Eu me pergunto, onde é que foi? Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? De novo, essa agonia, de onde que nós vamos parar? De onde veio toda essa desagregação? De onde veio toda essa segregação, essa perseguição, essa separação entre esquerda e direita? Essa separação entre hereges e ortodoxos? De onde veio toda essa desunião e essa morte? E então o grupo começa a trazer explicações. Quero ver mudar. É o nosso desejo. Eu acredito que nós queremos mudança, nós queremos ver justiça, nós queremos ver paz. Nós queremos ver coisas diferentes acontecendo do que vemos na notícia. Quero ver mudar. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles. Sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Portanto, as mudanças nas estruturas de poder precisam começar em mim. Eu não posso imitar as estruturas de poder que aí estão, senão eu simplesmente irei reproduzir injustiça e falta de paz. Porque é isso que essas estruturas de poder têm reproduzido por milênios. Desde o tempo dos imperadores, desde o tempo de César, desde o tempo dos faraós. E ainda continua sendo, nós continuamos tendo imperadores, continuamos tendo faraós, continuamos tendo governantes que não governam, não usam o seu poder. E aqui eu não falo sobre esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, ou Trump, ou qualquer outro que seja. Não. Eu não estou falando sobre nenhum desses, eu estou falando sobre todos. Nós não podemos nos aliar a essas estruturas de poder. Muito pelo contrário, precisamos começar uma revolução subversiva de justiça e paz, mas com outra forma de administrar poder, privilégios e recursos. Nós precisamos ter mais amor, a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. Que quem me perceber que antes possam me reconhecer, me descrever em teu amor. É essa forma que lidamos com o poder no reino de Deus. Há algum tempo atrás, recentemente, não foi muito tempo, o grupo de adoração da Igreja Batista em Água Branca, juntamente com o Paulo César Baruch, que é o líder principal de adoração naquela igreja, a igreja do Ed Renekiewicz, ela compôs e soltou no Spotify, no Deezer, em redes sociais, uma música que anuncia o que é a nossa esperança, o nosso sonho. E anuncia da seguinte forma: quanta vida ainda tem pela frente. Cada dia é novo a despertar. Quantos sonhos cabem no olhar? Da dor gerar a vida, da luta a esperança, da angústia a confiança em quem nos guarda. E o novo virá, sinal da tua graça, tua misericórdia anunciar. Eu acredito que a IBAB, com o Paulo César Baruch e Ed Renekiewicz,
eles conseguiram captar algo muito importante, que é importante que nós, como comunidade viva, e todos nós que nos chamamos pelo nome de Cristo, que dizemos ser discípulos de Jesus de Nazaré, precisamos também captar e viver. E isso é que nós temos uma esperança, nós temos um sonho, mas é mais do que um sonho, uma esperança, é uma certeza. E a certeza é que o reino de Deus já chegou, de que nós somos embaixadores, representantes, agentes desse reino. E de que a começar em nós, esse reino precisa ser sinalizado na vivência de novas estruturas de poder, de novas formas de governar, de uma nova forma de usar privilégios e recursos. E qual é essa nova forma? É exatamente a que José, lá no Egito, a mesma que Jesus, há 2000 anos atrás, demonstraram, de que poder, recursos, influência e privilégios devem ser exercidos para que outros tenham vida e vida em abundância. Você pode imaginar o que aconteceria se nós vivêssemos isso? Se nós vivêssemos com essa esperança narrada por Paulo César Baruch, de que o novo virá, sinal de tua graça e tua misericórdia, e que eu e você fôssemos essa graça. Esse é o meu desafio para você. Em vez de continuarmos a discutir política, em vez de continuarmos a tentar nos aliar a estruturas de poder que têm trazido somente mais segregação, mais dor, mais morte, mais afastamento, mais dissensão, mais guerra, que nós inauguremos um novo tempo, que nós vivamos esse novo sinal da graça de Deus, sinal da misericórdia de Deus, vividas diariamente por mim e por você, pela forma que administramos o nosso poder, os nossos recursos, os nossos relacionamentos, os nossos privilégios, a nossa influência, com o objetivo de trazer vida para todos e todas, com o objetivo de trazer vida abundante a todos e todas. Que esse seja o nosso objetivo, que essa seja a forma como trazemos justiça e paz ao mundo. Não como os governantes do mundo têm feito isso, não como a nossa cultura tem nos mostrado como deve ser feito, mas como Jesus nos ensinou, a começar em mim e em você. Que não vivamos como a nossa cultura vive, mas que vivamos para que outros possam viver. Porque o novo virá, sinal da graça de Deus, sinal da misericórdia dele. Eu desafio você a viver a sua vida por essa graça, por essa misericórdia e com esse amor, na forma que você administra todos os recursos que foram dados a você, toda a influência que você tem, todos os privilégios dos quais você usufrui e principalmente o poder que você tem nas mãos. Que através do poder que você administra, você venha a trazer a outros justiça e paz. E que esse seja o nosso sonho. Que Deus nos abençoe. CD música nova, acompanhando a agenda com a gente. Gerar a vida, da luta, esperança, dando
cada dia novo a despertar. Quantos sonhos cabem no olhar? Da dor gerar a vida, da luta a esperança, da angústia a confiança em quem nos guarda. Um ótimo domingo pra você e a gente se vê no domingo que vem. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Beijo e até a próxima. Misericórdia não